Bom dia, meu povo, gente boa. As interrogações não cessam. E as respostas também. O interrogatório do Lixonauro no Supremo Tribunal Federal tem nos dado, assim, uma grande materialidade. A nós, oportunidade de falarmos sobre o assunto e ao STF, ao inquérito, uma materialidade no sentido de prender Bolsonaro muito antes do previsto. A cena é patética e aí a gente fica imaginando como que o Brasil esteve na mão de gente tão incompetente. Incompetente até para se defender. Ele entra naquele tom de piada, de deboche e fica à vontade para dar as suas confessadas. A confissão vaza no meio da piadinha e Alexandre de Moraes tem até que dar uma olhadinha, ver se o escrivão anotou direitinho a confissão do crápula. Gente boa, eu quero falar aqui sobre o julgamento da figura patética do ex-Tigrão e agora Cordeirinho. Não falarei gatinho porque eu gosto de gatos e não ofenderia os meus bichanos com essa comparação. O Cordeirinho pediu desculpas ao Xandão, disse que não teve a intenção de ofendê-lo. Claro que não, a intenção era ativar o seu exército para uma ruptura institucional. Mas existe ali durante o interrogatório confissões dele que antecipam a sua prisão. As previsões que se estendiam para o mês de setembro já estão sendo antecipadas para o mês de agosto. Ele deve ir para a prisão muito antes do previsto, porque durante o depoimento, ele, ao tentar zombar do tribunal com seus gracejos, convidando Alexandre de Moraes para ser vice e essas coisas mais, ele, durante a descontração, deixa vazar suas confissões e são prontamente anotadas pelo escrivão. É um show, gente. Estes depoimentos estão sendo divertidíssimos. Ele tem confessado seus crimes todos os dias. Vou falar sobre isso. Quero que você fique até o final do vídeo. Eu serei breve. Mas antes eu vou pedir a você que se inscreva no canal. Se você não é inscrito ainda, faça que isso ajude o nosso canal a chegar às pessoas. A gente tem que levar informação e pelas beiradas, sutilmente, ir rompendo com certos estados de dormência, despertando as pessoas para a realidade que vai muito além do consumo. A felicidade não está nas coisas que te vendem como meios de se chegar lá. E a gente vai descortinando, principalmente as ilusões em relação à alienação política, que faz com que o povo vote no algoz, que o povo beije a mão daquele que segura o chicote. Nós temos que trocar aquele Congresso Nacional, tirar os velhos entreguistas e não permitir que os novos oportunistas entrem em substituição ao lixo que está saindo. É preciso sangue novo, gente nova, gente de caráter, gente comprometida com o povo, para tirar da mão do mercado perverso o poder sobre as nossas vidas e tirar da mão daqueles que atrasam o Brasil o poder de continuar atrasando o Brasil para que meia dúzia ganhe muito dinheiro com a miséria. É para isso que estamos aqui. Peço o seu apoio, peço também a sua participação, sua colaboração premiada nessa chave Pix que está aqui embaixo. O nosso canal não monetiza, então o seu apoio é necessário. Você é necessário. Muita gente diz nos comentários: João, você é necessário. E eu digo que você também é necessário me apoiando aqui, se é que eu te represento, se é que a minha voz representa a sua intencionalidade, que muitas vezes você não consegue colocar para fora. Você não consegue falar aquilo que eu falo. Então eu falo por você e você me apoia. Beleza? Combinado? Vamos em frente? Venha para o nosso clube de membros e vamos em frente, gente. É um cordeirinho. Eu sempre disse que Bolsonaro era um personagem construído para atrair para si o cidadão médio brasileiro. Ele foi idealizado, foi construído. Não é à toa que as forças ocultas do Brasil, o poder paralelo, este do mercado, do agronegócio predatório, dos desmatadores, dos destruidores da floresta, dos queimadores, incendiadores. Não à toa, não para menos, Bolsonaro foi a escolha dessa gente, porque esta gente se articula por baixo dos panos para definir os rumos do Brasil. E qualquer que seja eleito tem que dançar em certa medida segundo a musiquinha cafona deles. Exatamente. E estas forças ocultas que atrasam o Brasil estavam com Bolsonaro, mas estavam com Bolsonaro muito antes de Bolsonaro ser o candidato da mediocridade. Muito antes.
Porque eles, junto com Olavo de Carvalho, lá da Virgínia, um covarde, negacionista, mentiroso, articulador desse povo, construíram esse personagem. Vamos criar o mito de acordo com a imaginação, a crença coletiva do cidadão médio, e todos que se identificarem com o discurso dele, raso, violento e ignorante, votarão rasamente, ignorantemente nele. E foi assim que se fez o mito do homem acima da moral, o cara poderoso, forte, guerreiro, o soldado, o capitão, aquele que salvaria o Brasil dos comunistas. Repito, dos comunistas. Comunismo que nunca existiu enquanto sistema de governo, que é filosofia. O comunismo é utópico diante das circunstâncias mundiais, assim. Não existe capital na mão de comunista para fazer a revolução que eles dizem que está acontecendo. A única revolução possível é por meio da educação, e a educação está na mão deles. Até os algoritmos são programados de modo que eu não possa trazer a vocês uma informação que possa despertá-los do transe. Todos dormem e buscam o produto dos seus sonhos, que é vendido pelo mercado, que faz a cabeça de todos, e todos rezam a cartilhazinha. E quando alguém chega aqui com uma proposta que vai despertar as pessoas, o algoritmo diz não. E as pessoas dizem não. Eu quero ficar dentro da minha caixinha confortável, porque eu preciso do ópio para ser feliz. Esta criatura, ela foi idealizada dentro desses moldes. E aí foi apresentado ao povo aquela figura caricata, patética. Algumas pessoas que não são movidas meramente pelo egoísmo perceberam que havia maldade naquele discurso salvador e sentiram uma repulsa pela figura, como é exemplo deste que vos fala. O depoimento ao Alexandre de Moraes tem sido uma grande piada. Confissão em cima de confissão. E o gatinho que estava escondido atrás da figura do Tigrão finalmente deu as caras. Vou mostrar um trechinho aqui do depoimento. Não propriamente o depoimento onde ele confessa que, esgotado todos os recursos constitucionais, fizeram uma reunião golpista e que, durante aquela reunião golpista, foi tratado assuntos concernentes a uma saída, uma vez que não havia nada legal a se fazer. Quando ele fala isso, Alexandre de Moraes fala: por favor, o senhor poderia repetir? E aí o asno, zurrando e dando coices. Não, nesse caso ele não deu coice. Ele, mansinho, novamente confessou. Alexandre de Moraes dá uma olhadinha. Escrivão, anotou direitinho. Só com o olhar, não falou nada, tá? Às vezes eu tenho que ser literal, porque as pessoas também acham que ele falou e vão dizer que eu estou mentindo. Ele não disse, mas disse quando olhou. Ao olhar, ele disse. Nem tudo que é dito é verbalizado. Às vezes eu digo muito mais para além do que digo quando não digo. E digo muito nas entrelinhas do dito. É aí que o psicanalista pega as mentiras, as verdades verdadeiras não ditas, que às vezes são ditas na brincadeira. Aí que salta a verdade que a pessoa tenta esconder. Vamos ver, Xandão. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem disso não, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que não sei. Se fosse outros três ocupantes, ele ia falar da mesma coisa. Então, desculpe, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores Moraes. Vocês estão vendo? Me desculpe, foi só uma força de retórica, olha só. Isso não é liberdade de expressão. Você acusar ministros de receberem dinheiro para fraudar a eleição, vindo de uma pessoa de autoridade, como o presidente da República, não é liberdade de expressão. É incitação à violência. É incitação àquilo que aconteceu no dia 8. É uma afirmação que produz ação. Não é eu falar da minha opinião, é eu acusar alguém falsamente e sabendo que as pessoas vão atribuir verdade a isso que digo. É a intenção de mobilizar aquilo que Bolsonaro disse em outra ocasião, antes das eleições, quando fez um daqueles eventos patéticos e olhou para o Braga Neto e disse: Braga Neto, aí está o nosso exército, apontando para as pessoas.
E aquelas pessoas, não aquelas, mas aquelas fazem parte do todo, aqueles foram os que, atendendo ao chamado, à ordem do capitão, foram para Brasília para dar o passo inicial do golpe. O golpe foi tentado quando as pessoas, por eles incitadas, ordenadas, mandadas, chamadas, apitadas, tocadas no berrante, correram para Brasília para iniciar o processo de ruptura institucional. É isso, meu povo.